Vou mostrar minha posição soteriológica para P1 do seminário e 3 tópicos. Por que ou como Deus escolhe, novo nascimento, justificação, perseverança e os chamados. Então, como e por que Deus escolhe? O porquê? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele por sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Isso é Efésios 1, versos 4 e 5. Em 1 Pedro 1, verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, que a graça e a paz lhes sejam multiplicados. Minha cabeça entra em parafuso, porque a minha escola de pensamento não entra em detalhes, mas a presciência ele reconheceu porque ele criou. E ele escolheu, de uma forma ou de outra, os eleitos, mas o reconhecimento dele é para todos. Então, o conhecimento da salvação é para cada ser humano, para cada um, feita pela promessa de Cristo. Então, Deus previu, entre aspas, um jeito judaico, mas nisso ele, você é salvo por Cristo, você é eleito por Cristo. Daí entra a ação humana na presciência. Então tem a ação de Deus, Deus anda até você. Isso por meio da pregação do Evangelho, e nós, pela presciência, escolhemos ou não. Novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, versos 3 a 7. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu disser que vocês precisam nascer de novo. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, isso que tudo fizeram novo. Então, Cristo, o Evangelho, o Novo Testamento, essa afirmação em João, você precisa nascer de novo. É o ato da conversão.
Deus me elegeu, ok, eu preciso aceitá-lo. Eu preciso, ele vem de braços abertos e eu preciso, ó, eu quero teu amor, quero ser uma nova criatura, quero mudança. Eu uma ação da santificação e eu, aos poucos, vou me tornando mais espiritual, mais fiel, mais tudo de acordo com o Evangelho, de acordo com Cristo, de acordo com a soberania de Deus, com a presença de Deus. Então, é meio difícil essa primeira afirmações minhas. Eu quero dizer que existe a possibilidade da pessoa. Nós estamos lá para frente. Agora, eu não sei, deixa eu pensar aqui. Então, um novo nascimento é após a eleição, após escolher Cristo, eu decido seguir o seu caminho. A justificação. Romanos 5:1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras, e se mediante a fé em Jesus Cristo também temos crido em Cristo Jesus, porque fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois porque obras da lei ninguém será justificado. Filipenses 3:9. E é ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. A fé é um dom gratuito para as pessoas, é um dom vindo de Deus que humanamente a gente tem esperança. Muita gente fala, eu tenho fé na humanidade, a esperança na humanidade. Mas a fé, muita gente tem esperança na religião, muita gente tem esperança em Deus. Mas a fé verdadeira leva à justificação, à justiça judaica, a diferença da justiça romana, no momento, não lembro, mas o conceito romano é o juiz que se torna justo, mas a justiça judaica é um pouquinho diferente. E isso, às vezes, a fé é muito poderosa, mas creio eu que na hora de aceitar Cristo, nós temos ainda está em passado, nossa visão ainda está meio apavado nossos ouvidos. E Cristo nos limpa. E quando a gente nos convertemos, quando há justificação por escolha nossa, mas não por mérito nosso, que isso, a perseverança, eles nos mantém em Cristo. Mas a perseverança, a minha posição de perseverança, santos, não é muito benquista, muito bem.
É estranho. É estranho. Porque 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e os ensinos de demônios. Escatologicamente, no fim dos tempos, gente que era crente, gente que era convertida, por isso a escolha, eu creio que nós escolhemos, nós podemos perder a salvação. Mas uma vez perdida, Hebreus capítulo... Calma aí, deixa eu pausar aqui. Não pausou não. Tá, já achei o livro. Hebreus 6. O texto de Hebreus 6 tem várias interpretações, mas uma vez deixou de provar, não é mais cristão. É salvo, mas não é. Apostasia. Mas a maioria dos casos, escrito em 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tiveram sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. Então, existem os apóstatas que se perde a salvação, não tem volta mais. Em Hebreus 6, abaixo do versículo 4 a 7. E no versículo de 1 João, a maioria dos casos é que não era cristão de verdade, não era adepto da religião de verdade, não era pessoas com a fé, mas sim a esperança. Por exemplo, temos exemplos, eu vou citar aqui, como Caio Fábio. Para mim, ele foi um grande teólogo, grande pregador, grande pastor. E saiu. Meu ver, ele era um eleito. Que quem, se não fosse eleito e estivesse no meio, ele não teria essa influência tão grande que ele tem hoje ainda. E é um grande nome da igreja evangélica brasileira. Então, os chamados. Então, Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a estes também chamou, aos que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. 2 Timóteo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes de tempos eternos. Então, independente do meu querer, da minha escolha, do meu entendimento, da minha história, antes da existência do tempo,
Deus põe os pingos nos is. Se ele não quisesse, a gente não teria possibilidade da salvação. Que ele elege não pessoas. Esse sentimento meu nem tão luterano, é mais wesleyano. Ele elege a igreja. E a igreja, quem aí é formado por um grupo, e esse grupo pode sair e entrar pessoas. Então é a escolha nossa. Sou um luterano wesleyano. Então, Deus elegeu a igreja antes do tempo, na eternidade. Mas escolha nossa fazer parte da igreja ou não. Eu queria finalizar, porque vai agregar o meu juntar os pontos. João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. João 3, 16 a 18. Se eu não falei a referência. Então, para mim é claro, o sinergismo, a eleição, a escolha de Deus em nos pegar no colo. E é nossa escolha querer ficar no colo de Deus, de Cristo ou não. Eu queria fazer duas citações de dois autores para finalizar. O primeiro autor é Lutero. Lutero, seria uma maior ofensa para a blasfêmia contra o nome de Cristo se nós recusássemos a honrar o sangue de Cristo, que nos limpa do nosso pecado, ou nos recusássemos a crer que esse sangue que nos torna santos. Por isso, você precisa crer e confessar que você é santo por meio desse sangue, e não por causa da razão ou da sua propriedade. Então, Lutero tira as obras nossas, como esses versículos mostram também. Não é o que eu faço. Apesar de eu escolher, mas eu só consigo escolher porque Deus me escolheu primeiro. Toda a humanidade foi escolhida, mas nem toda a humanidade vai ser salva, porque nós temos nossa escolha. Lewis, na carta a senhora Emily Macaulay, em 3 de agosto de 1953, então, conversando sobre salvação, ele diz: a verdadeira inter-relação entre a potência de Deus e a liberdade do ser humano é algo que não podemos descobrir. Olhando para a parábola das ovelhas dos bodes, antes o ser humano pode ter certeza de que todo ano de bondade que vier ser aceito por Cristo, mas igualmente todos nós temos certeza que tudo de bom em nós vem da graça, achando que é melhor plano é seguir que vem da graça. Temos que deixar por a visão calvinista das minhas próprias virtudes, dos vícios das outras pessoas, e outra visão dos meus próprios vícios, das virtudes de outras pessoas. Mas se embora haja muito com que ficar irrigado, não há nada com que se preocupar, esta é claro nas escrituras que em qualquer sentido a doutrina paulina seja verdade, ela é verdadeira em nenhum sentido. Exclui seu aparente oposto.
Agora, Lewis vai citar Lutero. Você sabe o que Lutero disse? Você tem dúvidas que se foi escolhido? Então, faça suas orações e você pode concluir que foi. Então, foi 20 minutos, mas é um negócio meio confuso, profundo, e eu digo que Cristo, por meio da Bíblia, da palavra, é algo incrível, algo fenomenal, algo, mesmo ele sendo vindo, feito carne, feito anátema, nós somos salvos. É a perseverança dos santos, nós temos que buscar a santidade, todo dia se converter, todo momento é se converter. Não é nascer de novo, mas repartir